Hoje começa uma nova história. Que pressão é essa? Vim de um lar muito violento. Fiz um pedido de casamento. Porque ele tentou tirar a guarda do meu filho. Primeira música do Jonathan foi com 7 anos. 1 milhão de CDs só ele. Pode Glamurosa! Oi, gente! Mais um episódio do Pod Glamurosas. Aqui você recebe muita energia boa. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui diariamente, curtindo, acompanhando, vibrando. Deixa seu comentário, é muito importante. A Mailora está te pedindo isso do fundo do coração, porque quando você deixa seu comentário, o YouTube, as redes sociais, elas entendem que é importante e aí abrem a visualização. Então, seu comentário, você seguir, você compartilhar. Eu acho que a massa funkeira vai amar essa atração que eu estou trazendo hoje aqui. Eu sempre falo que o funk com letra, falando de amor, de sentimento, é muito encantador, né? E eu trouxe nada mais, nada menos do que Amaro para cantar Pequena Garota. Pequena Garota, vamos? Então, bora! Eu até deixei aqui no coach aqui. Ah, é? A nossa... Quer segurar? Peraí, isso aqui é quase ao vivo, minha gente. Vamos embora. Ó, o que vai abrir? Você que acompanha a nossa história, você pode, assim, sugerir quem você também gostaria que eu entrevistasse aqui. Deixa aqui escrito, né, Amaro? O Amaro fazia dupla com Suel e Amaro. E a gente teve uma perda muito grande do Suel. Ele foi assassinado muito jovem. E a gente foi muito triste pro funk, né? E assim, ele vai contar um pouco da história. Aí, ó, vai mandar. Deixa eu segurar para você. Ó. Primeiramente, agradecer o convite, Verônica, muito bom estar sempre com você, né? A gente já se conhece de longas datas. E Suel Amaro deve muito, né? A você, ao movimento funk carioca. Com você eu conheci a inocência do amor. Com você eu aprendi a amar sem sentir dor. Oh, inocência do amor. Oh, amar sem sentir dor, sem sentir dor. Oh, inocência do amor. Tão linda como o sol que abre minha manhã. É você. Sei que nunca vai me amar, só sei que vai me deixar te amando. Eu quero te abraçar, preciso te beijar, você me fez te amar. Isso, vai ter mais daqui a pouco. Palmas pra ele. Coisa linda, né, cara? Amaro, você faz parte do nosso movimento com esse clássico lindíssimo, com essa melodia, com essa letra romântica. Quantas meninas casaram ao som da Pequena Garota? Você tem noção? São muitas que aparecem assim e falam? É bem legal essa história, assim, porque como a Suel e Amaro, a gente fincou a bandeira, a gente vai cantar funk melody, a gente vai falar de amor, a gente não vai ter nenhuma outra vertente, a gente definiu isso, né? E a gente foi fiel a essa decisão, porque o funk tem as suas vertentes, né? Tem o melody, tem a montagem, tem o bonde, tem o proibidão, tem o, né? E a gente, por exemplo, o melody estava lá no topo, aí daqui a pouco tem o momento da outra vertente, a gente não... Ah, cara, vamos cantar isso aqui agora. Mantiveram firme. A gente sempre esperou o nosso momento e o melody está voltando. Beleza, a gente já é melody, então a gente está na parada. Então a gente decidiu isso e... acho que é até uma origem, quando a gente estava conversando aqui em off, porque eu cresci ouvindo, Trinelli, Lil Suzy, Tony Garcia, Stevie B, Intonate, YouTube Power, tudo que veio lá de Miami Bass. Sim. A gente filtrou isso. Aí depois, quando a gente foi fazer as nossas composições, então era tudo derivado do melody, né? Dessa batida... Um batidão forte do funk, mas sempre falando de vida a dois, sempre falando isso de é amor. Muito legal. Agora me diga uma coisa, vocês começaram com quantos anos? Você e o Amaro, o Suel e Amaro, começaram a carreira com quantos anos? A gente, com 13, 14, assim, a gente já começou aquele lance do pessoal da rua ali, a gente ficar batucando. Meu pai tinha um Voyage 89, que a gente chamava de Batmóvel, que ele era todo preto. E a gente batucava muito ali, foi nascendo as primeiras músicas, as meninas ali viam a gente batucando, sendo que
ali a gente ficava cantarolando as coisas que tocavam. Você sempre foi atleta, você jogava bola e o Suel era o que cantava. E ele falou, vambora, parceiro. Ele nasceu com esse dom. Ele já tinha... Essa musicalidade dele era muito... Ele tinha a família dele, acho que era de músico, né? O avô, o pai era compositor. Aí ele já tinha essa linhagem. Eu, desde criança, desde os 6 anos de idade, eu joguei futebol no Vasco, eu fui federado, joguei no Fluminense. Aí eu disputei mesmo Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, joguei em São Januário, joguei no Maracanã. De repente não sabem disso, né? É verdade. Eu tive uma carreira assim de... Atleta. De mirim, pré-mirim, infantil, juvenil. Eu joguei com o Pedrinho, que é presidente do Vasco. Joguei com o eu adoro o Pedrinho. Gente boa pra caramba. Sendo que eu joguei no Fluminense, né? Eu era da escolinha do Vasco, um olheiro do Fluminense estava lá vendo o treino do Vasco e me levou. Quase que você se torna um jogador funkeiro cantando. Ia ser, meu Deus, já foi um... Chegou, eu fiquei 1 ano e meio. Por exemplo, como a gente começou na Furacão, os shows sempre, na maioria das vezes, eram à noite de madrugada. E eu tinha que estar em Xerém 7h30 da manhã e às vezes a gente estava na rua 3, 4 horas da manhã. Não tem como. Aí eu voltava para casa. Morto com farofa. Pô, chegava lá, os meninos tudo dormiu 8, 10 horas com banana com aveia e eu consegui conciliar até 1 ano, assim, as duas, assim, né? Era novinho, né? Com o tanque cheio. Mas chegou um momento que eu tive que definir o que fazer, sabe? E a música, ela deu uma resposta muito de imediata, assim, sabe? Foi muito... Mudança de vida, né? Foi muito pá. Quando eu menos percebi, a gente estava indo comprar pão na padaria e as pessoas pedindo autógrafo pra gente. Aquilo era muito doido, né? Através do programa, né? O programa da CNT, da Band, foi muito Aquilo importante. Foi muito importante pra gente. O Suel Amaro nasceu do programa da CNT. Se você não lembra, a galera era convidada e a galera do Catete foi convidada. Aí apareceu um ônibus lá, ali no McDonald's, que é na 2 de dezembro. Subiu 350 pessoas. Você fala, eu fico vendo as imagens, você acredita? Eu sou ainda dessa. E a gente fazia parte do público. A gente ia para ver os MCs cantar. Sendo que no final, você e o Rômulo davam a oportunidade de cantar. De os MCs da comunidade. Da galera. Aí já no final você já tinha perguntado: vai ser o último bloco agora, vocês têm um MCs para representar você? Aqueles 15 segundinhos de fama. Muito legal. Aí eu já me escondendo e o Suel já disposição. Doido, e eu falei, vai, esse sonho é teu. Ele, vamos comigo. Eu tremia, Verônica. Jura? Tremia, e o Suel já prontão. Eu falei, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco... Não tem jeito. Aí começou, baile da Furacão, não sei aonde, eu não sei, Nilopolitano. Aí vocês falaram na agenda, que era o finalzinho, e daqui a pouco, cadê o MC que vai representar aí? Não sei o quê. Caraca, ele já desceu e eu... Né, naquela tensão, aí o DJ que era o chefão lá no momento era o Grandmaster. Era o Grandmaster, né? O Grandmaster, que eu brinco que ele tem a música do Tim Maia, que é o descobridor dos 7 mares. Eu falo que ele é o descobridor do Suel Amaro, né? Porque a primeira música foi ele que... Ele e o nosso saudoso, o falecido Amazing Clay, que era DJ da Curtição Rio, junto com o tecladista Elinho, que hoje é um Map Style. Sim. Aí, o Map é maravilhoso, que isso, o cara é fera. As produções deles eram fantásticas. Ele fez um clipe comigo, assim, olha que eu sou tímida, eu não sou cantora, eu adoro apresentar, revelar talentos, é o que mais me dá emoção. Aí eles juntaram um grupo de amigos e me levaram pra lá. O cara arrasa, né? Internacional o trabalho dele. Top. Me diga uma coisa, você morava no Catete? Sim. Pra massa funkeira, você era meio playboy, você sabe, né? Cara, a gente tinha... eu tive que lidar com isso, assim. No início, eu ficava espantado. Eu lembro quando a gente ia pra show, assim, em comunidade, o Céu brincava assim, cara, bota um boné, cara, não vai que esse cabelo... Eu pintava o cabelo de louro, tipo surfista, assim. Aí, eu lembro quando a gente chegava no baile, assim, ficava todo mundo olhando pra cara da gente. Porque, era no início, lá na década de 90... as patricinhas de Ipanema, ninguém queria assumir que botava o CD escondido debaixo do travesseiro. Hoje em dia... É sucesso. Mas naquela época eu tive que aprender a... Elas escondiam dos pais, né, dos amigos. Sim, era porque o pessoal criminalizava o funk de uma maneira assim muito... Por exemplo, acontecia um problema no Rock in Rio, né? Foi lá, deu uma pessoa pisoteada, aí saía no cantinho do jornal com a letra pequenininha. Mas se acontecesse alguma coisa no Caltrim Clube da Praça Seca, aí saía logo na primeira página, baile funk, não sei. Quer dizer... Era tudo. O martelo era sempre mais pesado pra gente, sabe? Muito triste. Na hora do julgamento. Eu sei, os bailes interditados, funkeiros. Eu lembro que, na época, o Rômulo foi preso, tudo para parar a gente, porque a gente estava arrebentando na
rádio imprensa, lembra? Pô, De 5 às maravilha. 7? Sim. Caramba, a gente tinha quase 600 mil ouvintes por minuto. Eu não sei, aquela pressão parava o estado todo. E naquela época, não existia YouTube, WhatsApp, não existia Rede social. Spotify, então... Se existisse, tinha Nossa, a gente já tinha, É assim, verdade. perpetuado. Mas a rádio tinha aquele poder de o pessoal consumir, porque era dali que a pessoa Era o único lugar que tinha curtia o espaço. batidão dentro de casa sem estar no baile, né? Porque às vezes de segunda a quinta, vou escutar funk aonde? É, A só pessoa na- ia é. na rádio e... Foi aí que se propagou e todas as comunidades se comunicaram e aí começaram a nascer muitos talentos, né? Sim, É verdade. lindo isso. Agora me diga uma coisa, você então começou a cantar na pressão. Você estava com a Foi. galera lá dentro da... Não, e a história engraçada é que quando você chamou a gente pra descer, aí o Gramacho olhou pro céu e falou, qual é a batida? Eu sou o Volt. E a gente percebia que quando o Volt, o som era tão dinâmico assim musicalmente, que eu percebi que quando o Volt começava, os MCs ainda demoravam um pouquinho. Eu vi Pegar o Papai ritmo. Noel, não sei o quê. É assim Cara, mesmo. quando veio o prato do Volt, que é o tá, o céu, una. Aí eu lá, né? Falei, meu Deus, aí... Eu canto, aqueles- vou ter que cantar. Aí a gente fez, eu pressão. perdi. Aí eu lembro que você, Rômulo, viu que a galera já conhecia a música, porque todo mundo morava perto da gente. Aí vocês pensaram assim, pô, que música é essa que o pessoal tá cantando? Aí o Gramacho deu um assovio, ei, essa música é de vocês? Eu falei, vai lá no meu estúdio, não sei o quê. Cara, a gente saiu com aquele papelzinho com o telefone com dele, um como se troféu. fosse um troféu. Isso é muito legal. Agora me diga uma coisa, aonde você conheceu o Suel? Eu morava no 35, no prédio que eu morei 38 anos na vida, e ele morava no Catete. 22, no Catete, na rua 2 de dezembro. Era um prédio em frente do outro. Então, a gente foi amigo de bola de gude, de soltar pipa, de jogar... O que aconteceu? O Suel foi assassinado no auge do auge. Que tristeza Foi aquilo. em 2002. Foi em 2002. O que exatamente? Foi um assalto? Falam, olha, são tantas histórias, né? Falam que ele estava namorando uma moça que tinha namorado. Aí falam. não. É tanta coisa. O que aconteceu eu com o ouvi Suel? muitas coisas assim. Teve uma que eu ouvi que eu fiquei muito chateado, que... o Suel tava... Como é que é? Eu tava roubando toca-fita. Tadinho, claro eu falei, que não. caraca, ele nunca foi de Que fazer isso. absurdo. Ele sempre foi muito... Ele tinha uma característica de ser brigão, né? Explosivo. Personalidade forte. Não sei o que, ele não... Eu falei, que isso, cara? Não, ele tudo era enfrentar. Eu falava pra ele, cara, nem tudo você tem que ir pro choque, sabe? Você tem que ter... não sou banana que nem tu não, sabe? Não sei o que. Aí, às vezes, esse lado dele de ser muito impulsivo, de resolver tudo no... Cara, se eu falar pra você como foi, as pessoas às vezes até se espantam. Foi uma briga de bar. Ele estava no bar. Ele tava Qual comunidade que ele estava? Ele, como o avô dele faleceu, ele morava com o avô, lá no Catete, ele foi morar com a mãe lá em Magalhães Bastos. Então, ali no Catete, a gente foi nascido e criado. Tá acostumado Quando a ao gente bar. batia asinha ali, fazia alguma coisa de errado, tinha os mais velhos pra Proteger. cobertar a gente. Aí ele foi para um lado que era totalmente diferente ali da Zona Sul, né? O samba era mais quente, assim, na gíria. Aí ele arrumou um problema lá que ele estava num bar, acho que era aniversário de uma das irmãs dele. O pessoal conversando, aí um amigo dele começou a discutir com o cara e ele foi defender o amigo, saiu brigando com os caras. Aí o cara era lá pro, né? Envolvido Com a parada, todo mundo tinha medo desse rapaz lá. Aí depois passou uma semana, o cara até mandou matar ele, não foi nem Você ele sabe que mesmo. eu vou te falar uma coisa que até me emociona. Às vezes, né, eu vi um caso na imprensa que saiu tem um tempo, que um garoto era motorista de Uber, filho único, engenheiro, e estava precisando trabalhar e começou. E aí ele foi assaltado e estava com um passageiro, ele entregou o celular, entregou tudo, aí o cara falou assim, não, mas eu vou te dar um tiro só porque você tem cara de playboy. E aí, às vezes, tem gente muito ruim. Eu acho que ele estava no auge do que é sucesso. enviado Tudo do é mal, né? motivo para você matar. Nada justifica terem matado o Suel. Foi algo assim que, nossa, eu acho que com certeza o funk chorou com a morte do Suel, né? E o que eu fiquei sabendo, assim, que como ele tinha amigos lá, que depois a gente ficou recebendo alguns telefonemas, ele falou que o rapaz, quando começou a falar na rádio, aparecer no jornal, ele não sabia que o senhor era cantor. Eu acho que sabia, Aí sim, ele- sabia não, honestamente falando. ele ficou- já era um sucesso, vocês dois. Não, mas ele ficou meio que desesperado, que quando ele viu dar aquele burburi todo, aí disseram que ele se mudou, viajou para outro lugar.
Quer dizer, foi uma coisa que poderia ter sido evitada. Ainda mais a briga não foi nem com ele. Ó, mas é isso que eu Foi falo para defender os vocês, outros. ô Amaro, a gente que está com mais maturidade, né? E eu, muito nova, também já falava no baile. Não é qualquer ambiente que você pode se permitir frequentar. Sim. Porque, às vezes, você tem um bom coração e você acha que as pessoas têm o mesmo que você. E não tem, não é verdade? Então, se preserva, não esteja em qualquer lugar. Agora, não foi no dia que ele foi assassinado. Ele foi assassinado uma semana depois? A briga foi, acho que numa sexta, aí na outra sexta. E ele tava, às vezes ele ia lá, e às vezes ele ficava lá em casa, ele ficava na casa lá no CT, a gente tinha muita nossas amizades, e a gente fazia os shows ainda. Aí eu lembro que tinha 2 shows longes, acho que era tipo Itaperuna, Maricá. Aí ele, falei, vou voltar porque eu tô sem roupa. Nessa que ele voltou, aí a gente até comentou, né? Que ele tava escondendo, ele tava falando um negócio pra todo mundo. Ele falou pra mim que tinha caído de moto, que eu vi uma marca roxa aqui nas costas dele. Um dia antes a gente foi na praia, na quinta-feira. A gente passou o dia todo junto, fomos no Mr. Pizza, e a gente conversando. E eu já tava começando a ir na igreja, então eu tava com um comportamento diferente. Eu tava tentando levar ele, entendeu? E ele tava pensando assim, cara, eu não vou falar pro Amaro, que o Amaro vai ficar aquele meio de pastor em cima, que o Amaro fica em cima de mim. Aí ele comentou com os outros amigos, cara, arrumei um problemão lá. Ele sabia que tinha arrumado um problema depois, quando a cabeça esfriou depois da briga. E, cara, briguei lá com o cara lá, o cara era da pá virada, deu ruim pra mim, não sei o que eu faço. Aí ele estava sentindo já um medo. Tadinho. Sendo que pra mim ele falou que tinha caído de moto, porque ele não quis falar a verdade pra mim. Ele morreu quantos anos? Vamos lá, 2002. 22? Era que a gente tinha a mesma idade. Eu sou de 77, ele também. Então, 47 menos... Não, 2002 para 2025, 23 anos atrás. Então, vamos lá, 37, 27, 26, 25, 24 anos. Novo. É. No auge do sucesso. Muito novo. E pegaram ele na rua? O cara pegou ele na rua ou lá no bairro mesmo? Na frente da porta da casa dele. Ele tava com a sobrinha de 8 meses no colo. Aí o cara chegou, irmão, perdeu. Aí a irmã dele falou, pô, cara, minha sobrinha aqui, ele ainda botou... Teve o cuidado de botar a sobrinha no chão, né? Pra não acontecer nada com ele. E aí foi o que aconteceu. Aquela fatalidade mesmo. E aí, depois disso, eu lembro... Nossa, mas é Pô, muito meu forte mundo- essa fala. É. Ah, meu mundo... Cara, foi... Eu passei, Que tipo, um estupidez, ano... né? Que estupidez. Eu passei um ano sem... É que parecia... Toda vez que você acordava, parecia que você estava vivendo um pesadelo, sabe? Foi. Até pela forma como foi, né? Porque às vezes vem uma doença super grave, um acidente de carro, alguma coisa assim, né? Mas é covardia, Mas né? o fato Maldade, da né? maldade assim, tu fica pensando assim, caraca, foi ceifado pela ignorância tanto dele também de enfrentar a pessoa e como muito mais da pessoa de... Não, hoje no trânsito, você já viu? Se você... Eu já passei por cada uma as no pessoas, trânsito. você tem que ignorar. Se te fecharem, pede desculpa, vai com Deus. Não pode brigar, as pessoas estão por nada, sem paciência, como se fosse resolver o problema delas, porque aí desconta em você as frustrações. Porque aquilo parece que vai... O copo vai enchendo, né? Aí o trânsito é aquela... Às vezes está atrasado, aquele... Não sei o que, um fecha, outro corta. O outro xinga, o que foi? Às vezes, pra um cara pegar uma arma e dar um tiro assim, Você acha que se ele tivesse vivo hoje, vocês estariam juntos? Porque muitas duplas se separaram, lembra? Poxa, garoto, tu falou um negócio interessante, que teve um dia que a gente estava num camarim e a gente estava em algum show que era tipo uma gravação assim de final de ano e tava todas as duplas, todos os MCs. Aí, eu não vou citar o nome assim da dupla, assim, tava o pessoal lá, né, todos da antiga, aí não sei o que, começaram a discutir. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, que isso, cara? Aí ficou aquela turma do apaziguar, né, todo mundo falando junto mesmo. Aí parecia que foi uma coisa assim, foi espontâneo, ao mesmo tempo deu certo, porque quando você está falando e tem muita gente falando ao mesmo tempo, às vezes você fala, as pessoas não prestam atenção. Chegou um momento que parecia que eu percebi que as pessoas tinham parado de falar, e depois se apaziguou, eu falei, rapaz, vocês têm um ao outro, pô, queria ter tanto céu para estar cantando aqui comigo, vocês têm uns aos outros e se separam por causa, às vezes, de empresário, eu canto mais, eu sou mais espontâneo, E às vezes duplas que foram consagradas pelo movimento se separaram, mas também é uma opção deles, né? Sim. É uma escolha deles, mas eu fico me colocando assim. Você estaria com ele até hoje? É porque a gente teve a essência da amizade. Antes de começar a cantar, a gente soltou pipa, a gente disputava mesmo uma menininha da rua, a gente ia eu sou Vasco e ele também, a gente ia pro Maracanã junto.
Cara, Então, toda uma- depois, quando a gente começou a ser MC, a gente já tinha mais de 10 anos de amizade. A gente cresceu criança Sim. juntos, né? Você... Eu lembro a gente de aqueles... Lembra daqueles triciclos bandeirantes, aqueles negocinhos de larga? sim. Então, a gente andava com aquilo na rua e depois, quando a gente foi cantar, a gente já subiu no palco, obrigado. Você já subiu ao E o engraçado é que quando chegava no momento do ato de cantar, vamos se ajudar. Depois, depois a gente, Legal. dedo no olho, a gente se vira. Aí daqui a pouco passava 2, 3 dias, aí um pedia desculpa, aí a gente sempre foi muito parceiro, assim, muito... Eu lembro que as pessoas admiravam a amizade da gente, assim. Então, acho que quando você constrói algo assim, desde a... Sólido, né? porque quando o tempo vai te... Moldando. Você vai te mostrando como aquela pessoa é importante, né? Aí você começa a ter aquela definição, o que é colega, o que é... Vai botando nas prateleiras da nossa vida, né? exatamente. Isso Tem aqui gente que é do bom dia e tem gente que é do todo dia. Ai, que lindo. Muito lindo isso. Agora, você, depois disso, você continuou. Foi difícil, né? Imagino. Sim. Pô, o meu primeiro show depois de que ele faleceu foi você que me chamou Foi? lá naquela parada que você tinha lá do... Cabana do Catonho ou não? Não, o Galpão da o Furacão carro, 2000? O caminhão de som? O caminhão de som. É Era o num carrinho lugar- rosa. Ai, que gigante. lindo. Acho que era também, tipo... Eu não lembro do lugar, era longe. Barra do Piraí, algum lugar assim. Aí eu fiquei naquela, falei, meu Deus, aí você dando uma força. Eu já tava um ano sem cantar, não conseguia, assim, as pessoas... Eu lembro que quando ele faleceu na sexta, o cara de Maricá falando, você não vai vir pro show, não? E o enterro dele era... Eu falei, cara, o senhor morreu ontem. Não, a minha mãe morreu semana passada e eu tô fazendo show. Eu falei, pô, não vou. Nossa, que horror. Ah, então eu vou te processar, que não sei o que. Eu falei, cara... Tudo bem, não tem tinha... uma defesa maravilhosa. mano, como é que eu ia chegar no palco 24 horas antes Não tinha como. depois do senhor ter falecido? Eu subi lá, beleza, vamos lá. Aí eu... Eu lembro que eu acompanhei a gravidez da... Ele teve uma filhinha, não foi? Sim, ele tem Que nasceu dois. aqui na Bernardo, na São Bernardo. Eu Sim. vim com a esposa, uma morena bonita. Da esposa, Qual o nome a Renata. dela? Renata. Vocês eram muito amigas, É. Aí eu levei eles, aí ela teve o parto lá cesárea. Eu acompanhava tudo de vocês. Cara, se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu fiz um feat cantando com a filha do Suel. Ah, que gracinha. A música Depois a você gente vai manda, me lançar marca agora- no Instagram pra eu postar. A música agora vai Ela lançar também lá na canta Furacão. muito? É? A gente vai gravar um clipe. Ela canta A Geise muito? até entrou em contato. Cara, ela tem aquela jogabilidade Dele? de ser influência, sabe? Ela é toda espontânea, assim. Eu tava um dia mexendo no negócio do story e deixando o dedo. É a né? filha da Renata? É a filha da Renata, a Gabi. Aí ela já tem um nome artístico, daí eu falei, vamos botar MC Amara e Gabi? Não, não é Gabi não, é Gá Carvalho. Ah, É cheia toda a de- personalidade igual o pai. E a música fala... O nome da música é Nunca Vou Me Acostumar. É como se a gente estivesse cantando pro Suel ainda, sabe? Eu nunca vou... A gente nunca se acostuma de você não estar aqui entre a gente. A letra é forte, é bem legal. Assim que tiver... A produção já está até pronta. Depois eu vou te enviar no zap para você ouvir. Mas Sim. é legal quando hoje em dia tem esse negócio do audiovisual, né? É muito legal. Lembra que a gente chegava com a musiquinha na fita cassete? Ai, não, eu postei um vídeo, um TBT essa semana, Amaro. Aí eu tô chegando no baile, eu não sei nem qual baile, mas eu sou tão apaixonada por tudo isso, que é assim, era minha família, né? Eu vivia aquilo como tudo pra mim, assim. Aí eu tô chegando, aí daqui a pouco, no final do baile do Irajá, vê o último vídeo que eu postei. Aí o cara, aí eu botei a menina pra dançar, uma glamourosa linda, aí o rapaz que era frequentador antigo da Furacão, botei pra falar, aí daqui a pouco o cara, mãe Loura, pelo amor de Deus, cantando. Assim, a entrevista inteira ele cantando no meu ouvido. Assim era, eu não podia chegar em mercado, qualquer lugar, tinha alguém para cantar, me apresentar uma música. É tão lindo isso, né? Pô, Eu porque acho. as pessoas viam a esperança dele. Ele tinha, acredito que ele tinha aquele desejo de cantar, né? E via em você aquele start, né? Aquela Botar no ar. oportunidade, exatamente. Vou botar no ar, ele vai explodir. Explodia. Muito legal. Agora, muito me bom. diga uma coisa. Então, foi depois de um ano que você voltou a fazer show? Sim, aí eu lembro que eu fui recuperando, né, as Psicológico. produções, né, as bases, né, aí eu fui lá no estúdio A, no estúdio B, fui pegando as bases novamente, fui botando, que naquela época era tudo no MD, lembra do MD? Lembro. Aí depois do MD passou pro CD, agora o CD já não existe mais, é pendrive. Caramba. É uma loucura do caramba. Aí quando a gente chegou lá, como a gente começou como dupla, a gente tinha um posicionamento, eu fico do lado direito, ele fica do lado esquerdo. Aí quando você me chamou para cantar, pô, eu tava sozinho, você tinha que ficar no... Direito. Caraca, naturalmente
eu fiquei lá como se ele estivesse ali ainda. Eu fiquei, Era aí acho tão- que passou a primeira, acho que foi a Você Me Deixou, que eu tava cantando. Aí eu começando a cantando daqui a pouco, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava assim, ainda tinha aquele hábito Memória ainda, aí depois, viva com o ali, tempo, né? eu fui... É muito difícil mesmo. É. Imagino vocês que eram mais do que dupla, eram irmãos, amigos, né? Agora, me fala o seguinte, você compõe as E músicas também? uma coisa que é engraçada assim, bateu aqui na cabeça agora, te lembrar, por exemplo, sempre quando eu tô com Bochecha, com o Márcio G, a gente teve essa mesma experiência de perder nossos amigos na dupla. Então, caramba, eu percebo que a gente tem uma conectividade. Às vezes a gente se esbarra no camarim assim, 2 minutos, então às vezes a gente está 2 horas juntas, a gente conversando, sempre rola o assunto, a gente falando uma história do Goró, do Suel, do Claudinho, assim, a gente... É bem Cara, o legal. Goró foi tão triste, ele se suicidou, não foi? É, cara, foi bem É triste muito mesmo, sério né? essa história de depressão. Às vezes você não acha que a pessoa está de frescura, E o menino tão bom. com seus hits, talentoso, né? no auge, né? Pô, o Márcio G também é uma pessoa boa. A gente vai fazer um feat junto, uma música nova agora. Que bom. É, a gente tem esse carinho um pelo outro, da resiliência, né? Do talento, porque eu sempre falo para eles assim que o funk melody é a musicalidade da música funk. Não dizendo, nós somos melhores, não é isso, mas porque eu vejo que no funk melody você tem que dar uma caprichada na letra, botar uma melodia produção. bonita, tem que ter um teclado. Então, quando você ouve assim, às vezes é gostoso de tu ouvir o funk melody, né, cara? Sim. Aquele batidão, cara, e você se identifica com aquela letra, né? Falando de uma pessoa amada, uma pessoa que você... Agora, para quem está perdeu. ouvindo, manda uma palhinha de uma música que você fala assim, Verônica, essa daqui foi... Qual foi o primeiro sucesso mesmo? Foi Pequena Garota? A Pequena Garota foi nossa 4ª música. Ah, é? Qual foi o A nossa primeiro primeira sucesso? foi que eu chamo do hino do Sonho Amaro, foi Perdi Você. Ah, é? Então manda um pedacinho. Nada me importa, eu só penso em você. Nada me importa, não consigo te esquecer. Perdi você e agora do que posso fazer pra ter você? A solidão sufoca. Perdi você e agora é pra sempre. Nada me importa, eu só Caramba, o penso baile em todo você. cantando. Pô, Eu isso era lembro. muito bom, né? O Rio de Janeiro todo, depois o Brasil todo. Foi que vitória. Agora me diga uma coisa. E o legal é que quando a gente, por exemplo, a gente descia assim pra ir pra rua, o porteiro ficava assim com a gente. Que a gente tinha aquele negócio de fazer as montagens assim, né? E aquilo foi tão engraçado pra gente que o Suel, cara, eu percebi que como ele tinha a magia musical muito mais aflorada do que a minha, eu adquiri com o tempo, ele já nasceu musicalmente, assim. Então ele ficava todo feliz e quando acabava o programa da Furacão, a gente não tinha WhatsApp, não tinha ninguém, a gente conversava por assovio, ele assoviava da casa dele e eu ouvia. Aí quando acabava o programa da Furacão, ele já botava a sunguinha dele. Ia pra praia. Aí ele, vamos pra praia, que todo mundo viu o programa, a gente para a menininha ficar ele todo feliz, cara. Tadinho. Vamos pra praia, bora, não sei o que. Aí ficava lá na praia todo, né? Príncipe. Um menino que, né, no ostracismo, não tinha profissão, aí ele começou a escrever umas músicas, começou a mostrar o lado musical Todas dele. essas músicas ele que escrevia? A gente fazia junto. A gente, por exemplo, ele vinha com uma ideia, ele consegue fazer a tua estrofe? Eu falei, manda aqui pra cá. Às vezes eu dava às vezes ele já vinha quase que semi-pronta, às vezes eu mostrava uma melodia pra ele colocava a letra. Pequena Garota, quem teve a Pequena Garota na vida? Pequena Garota, essa menina existe, cara. O nome dela é Existe? Vanessa Nishio. E ela sabe que essa música foi pra ela? Sabe, cara. Ai, cara. Tem a frase na música que fala assim... Ela é a sua namorada ou do Suel? Foi um Vocês momento... pegaram. Meu Deus, essa juventude. Deus lembra, Deus Meu lembra. Deus. Ele deu um beijinho no momento, aí depois eu fui Passou um também, tempo, aí ele você ficou pegou. de mal. Pô, cara, tu tá de olho no lado de cá? Eu falei, cara, a gente era muito novinho, né, cara? É. A menina era Muito linda. Ela era japonesa, era uma beleza muito diferente, né? Aham. E eu lembro que a gente tinha uma diferença de idade muito grande. A gente já tinha, por exemplo, 17 anos. E a menina tinha 12, 13. Caramba, Então bem era. nova, muito Então, bebê. por isso que é Pequena Garota. E tem a frase que fala assim na primeira estrofe: tão linda como o sol que abre minha manhã. Ela morava no 7º andar, na frente o Céu morava de fundo, e ela morava no 712 e no 704.
Então, a janela do quarto dele era da janela da sala dela. Então, quando ele acordava, ele via o sol e via a menina. Ai, meu Aí ele Deus. falou na frase, tão linda como o sol que abre minha manhã. Então ele fez pra ela. Ele fez pra ela. Ai, que legal. E hoje em dia, sempre quando tem assim um Natal, assim, um aniversário dela, eu vou lá no Facebook, você ainda vai converso falar com com ela. E ela é casada, tem os filhos. Nutre essa amizade, né? Ela, pô, a gente cresceu junto ali. E eu lembro que depois, ela com o tempo, ela falava assim, quando eu vou no colégio, a pequena garota é pra mim, a música é pra mim. Ela falava pra todo mundo que a música era pra ela. Agora, Perdi Você, quem fez? Perdi Você foi quando a gente começou a batucar no carro, a gente começou a criar melodia juntos. Mas alguém tinha Não perdido. existia letra. Alguém tava com dor de cotovelo, tinha perdido alguma gata? Não, achei. Porque algumas músicas são, tipo, meio que confabuladas, né? A gente. Como se a gente estivesse vivenciando aquela história, mas às vezes Nem sempre. Pode ser até um pouco abstrata. Assim, Você sabe o Tim Maia? Às vezes, ele teve uma vez que eu vi uma entrevista dele, ele falava que ele vivia aquele amor e quando separava, aí que ele conseguia compor mais. Aí em Mindói, o Céu fez pra Renata, quando eles se brigavam muito. Aí Nossa, eles eram apaixonados e brigavam tanto, lembra? Daqui a pouco parecia ele na janela. Pô, posso dormir aí, cara? Briguei com a Renata, não sei o quê. Eu falei, cara, de novo? 2 horas da manhã. Aí ele dormia lá em casa, não sei o quê. Daqui a pouco a Renata parecia... O Céu tá aí? Tá, fala pra ele ir pra casa. Não, e ela falou pra você ir pra casa. Aí ele daqui a era pouco... muito lindinho. Aí no outro dia tava indo pro shopping, indo pro cinema. Ai, Era muito cara, legal. muito Aquele bom. amor de adolescente, É né? isso. Aquela paixão muito, muito forte, né? Aí você... então, Perdi Você. Então, vocês compuseram em cima de um carro? A gente Lá no Catete? A gente ficava batucando as músicas que já existiam, né? A gente cantava os freestyle da época, né? Aí daqui a pouco a gente começou a... Eu lembro que a primeira frase saiu assim... Band someone and... Aí eu falei, pô, isso é legal, hein? E aí, pô, aí começamos a colocar uma letra, aí começou a vir as primeiras frases. Perdi você. No início? Aí ficou Perdi Você agora uma semana. Mas aí a melodia já tinha ficado tava na cabeça. ficado. Aí eu falei, Já tinha cara, ficado. o negócio é legal, hein? Aí quando ele começou a dar os primeiros pontapés de, pô, vamos pros bailes. Porque quando as meninas cantaram no programa da Furacão, a gente já cantava nas comunidades do Catete, que é Santo Amaro, Tavares Basto, Pereira da galera Silva. ali. A gente subia e a gente cutucava o DJ às vezes meia-noite e meia, pô, deixa a gente cantar uma música aí, não sei o que é o DJ. Aí às vezes dava 4, 5 horas da manhã, 15 pessoas no baile e a gente começou. Em cima da caixa de refrigerante, com Não aquele desistiram. microfone. Você acha que o segredo do sucesso é isso? Você vê todo mundo contra um monte de dificuldades, é você insistir na sua vida? Cara, a perseverança é algo... Porque o legal também é, por exemplo, você se qualificar, né? Sim. Você treinar, você ser obstinado porque o mercado é muito competitivo, né? É. Por exemplo, você vai deixar um currículo numa empresa assim, meu primeiro emprego, você fala alguma língua? Não. Aí o outro currículo, eu falo japonês, alemão, inglês e francês. Preferência. Vamos contratar aquela menina que é mais qualificada. Então, a gente procurou sempre... As nossas aulas de canto, que as pessoas pensavam que a gente fazia aula de canto. Eu falei, não, cara. A gente ouvia muito Ele tinha um Alexandre timbre Pires. tão forte. Eu lembro do SPC. Ah, sim. Só pra contrariar, eu gostava muito do timbre de voz. Eu acho muito legal a forma dele cantar. Sim, maravilhoso. A dicção, o timbre. Aí a gente pegava os playback das músicas do Só Pra Contrariar e ficava cantando por cima. A gente cantando... O Stevie B era muito no embromation, né? Porque o inglês não saía perfeito, era na decoreba. Aí por isso que as nossas músicas têm essas características bem melody, bem... Você acha que, por vocês não terem se perdido, na época as drogas não eram assim... Nos bailes, pelo menos, eu acho, essa coisa das drogas sintéticas, isso tem acabado muito com a juventude. Sim. Vocês, por não terem se perdido com as drogas, nem com o álcool, isso também ajudou muito vocês? Para o artista que está vendo agora você? Cara, porque eu vejo que a juventude hoje em dia, ela é muito acelerada, né? Assim, na nossa época também era um pouco assim, né? Mas eu percebo que hoje, assim... É cada vez pior. É como se o mundo fosse acabar no outro dia, sabe? Você, às vezes... Eu tenho 3 filhos meninos, né? Ah, você tem meninos? Não teve nenhuma menina? Nenhuma menina. Ai, que delícia. Aí eu tive sobrinha e sobrinha neta. Ah, então você acaba tendo... Aí e a Olga, que é... A sua filhinha pet. Minha filhinha de pata, que foi fêmea também. E eu vejo, às vezes, o Matheus, assim, conversando comigo, e eu vejo que os amigos dele, às vezes ele, assim, quem gosta de namorar é meu pai. Porque na época, quando a gente saía com uma menina,
a gente, no outro dia, a gente ficava louco para encontrar ela de novo. Né? Hoje em dia, por exemplo, você encontra uma pessoa na noite, não, pô, já foi, agora eu quero amiga dela. Quem gosta de namorar é o Amaro. Era isso. Porque é como se namorar fosse ultrapassado hoje em dia, sabe? Então, é o ficar, é uma aqui, outra ali. Também tem aquela opção, as pessoas escolhem esse momento assim, mas eu percebo que aí a gente indo pro lado das drogas, eu lembro que no final da década de 80, 90, as pessoas bebiam ou usavam maconha ou então cocaína. Hoje em dia é LSD, é heroína, é pica, é êxtase, é Black Lancer, não sei, caramba. É tanta coisa. É muita coisa, às vezes o menino ele tá... A pessoa vive anestesiada, né? A pessoa não sabe nem em que onda tá, porque... Toma remédio pra dormir, toma remédio toma as drogas pra estar bem com a galera, pra ser aceito, porque tá num vazio tão grande, tão profundo, que não sabe lidar com ela mesma. Eu vejo isso. Você também sente isso? E o engraçado, por exemplo, lá na rua, assim, às vezes eu percebo que as pessoas, às vezes, porque eles veem eu indo no grupo jovem, eu indo na igreja, e eu também tive meu momento de ser um pouquinho da pá virada também. Aí, quando eu consegui ter essa repaginada na vida, às vezes eu dou uns conselhos, não sei o que, por exemplo, é como se o cara que hoje em dia não usa nada, por exemplo, vai ter uma festa na casa de fulano. Não, cara, chama Amaro não. Amaro não bebe, Amaro não fuma, Amaro vai ficar falando coisas de igreja. É como se você fosse errado pra ele, você que tá errado. Porque o mundo aderiu, por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo hoje em dia, você vai na padaria, você compra uma cerveja. Você vai... Então... Normalizar. É muito difícil. Por exemplo, quando a gente vai fazer os shows, o contratante você gosta de beber o quê? Uma garrafa de uísque? Eu falei, não bebo álcool não. Ele, sério? Ele, pô, mas você é MC, você não bebe? Eu falei, não bebo, eu só bebo nem refrigerante. Estou 12 anos sem beber refrigerante. Ai, que maravilha. Muito eu gosto de mate, eu gosto de beber água, mas... Aí eu falei assim, mas nem sempre foi assim. Teve um momento na adolescência que eu bebi bebida alcoólica, dei umas patinadas para aqui e para lá. O Duduzinho MC falou uma coisa, Amaro, tão forte aqui no nosso programa. Ele falou que ele estava 1 ano e eu acho que 7 meses sem colocar um álcool na boca. Porque a vida social é o que você está falando. Você chega, não bebe e as pessoas te excluem. A vida social foi levando e ele não percebeu. Depois ele viu que não conseguia ficar um dia sem beber. E aquele primeiro gole, além de ter o lado do hábito, tem um lado que aquilo vai te viciando, né? Você fica dependente daquilo, né? Você já não curte você sobre, sabe? É como se você achasse assim, caraca, eu sou melhor desta forma. Eu perco a timidez, eu falo o que vem na telha, sabe? Aí a pessoa vai aderir. Perde, muitas das vezes, a credibilidade. Eu lembro de uma peça do Jorge Fernando, que era trair, coçar, é só começar. Sim, o primeiro gole é assim, eu só bebo só os domingos. Aí daqui a pouco, sábado e domingo. Aí daqui a pouco, sexta, sábado. Aí era 2 latinhas. Aí daqui a pouco, 8 latinhas. Aí daqui a pouco você vai... Se perde de você. É como se fosse... Eu tive uma mãezinha alcoólatra, é muito difícil você se perder. Uma mulher jovem, bonita, minha mãe... E aí ela se perdeu 100% com o álcool. E os jovens hoje em dia, por exemplo, ele tem toda aquele lance, por exemplo, o menino está com 16, 18 anos. Pô, tá com tudo funcionando perfeitamente. Ele vai se deteriorando, o corpo não vai reclamar ali na hora. Não, mas daqui a 10, 20 anos, sim. Aí um problema que era para ele ter com 70, com 80 anos, com 45 já está ferrado ali. Tá com cirrose, ou então tá com algum problema de pressão alta, né? Vai dando, porque a conta chega, né? Sempre chega. E eu vejo assim que essa coisa de você hoje falando para a nova geração e falando para o seu público também, que ainda bem que você não se perdeu com álcool, é muito importante, sabia, Amaro? Eu verdadeiramente eu nunca tive apreço, assim, sabe? Que era uma coisa que, como eu já sei como é que é a onda do álcool, era uma coisa que era uma versão de um Amaro que eu não curtia, sabe? Você não tinha domínio de si, sabe? É horrível. Você, às vezes... Aí chegava no outro dia, caramba, Amaro, tu fez isso, tu ficou com fulano de... E quando tu ficava com as meninas feias? Tu ficou com fulano? Eu falei, mentira. Ih, tava lá de mão dada, não sei o quê. Tinha esses momentos assim... Fragiliza muito a pessoa, tem porque situações. Como mexe no teu sistema nervoso central, você modifica o teu caráter, tua índole, assim. Sim. Aí depois, quando você acorda no outro dia, tu... Caramba, o que eu fiz ontem? Briguei com fulano. Às vezes com um familiar seu. Discuti com a minha mãe, discuti com meu pai. E você se não tivesse com álcool... Se você tivesse centrado... Não, e você sabe que o maior número de estupro e o maior número de feminicídio tem tudo a ver com álcool. Eu acho que isso são dados do governo. Se eu não me engano, a maioria, tipo 90%, estão alcoolizados.
Então você vê que tira o filtro. Porque a ira vem e a pessoa não consegue... Imagina. Ela aflora aquilo, né? Não, eu acho que... Aí ela usufrui de quê? Pô, eu sou homem, a minha era mulher, eu vou... Não, e essa frase assim que eles falam assim: ah, não, a Verônica não bebe, não dá pra confiar, não. Aí, muitas das vezes, te obrigam, botam um copo com vinho, aí você bota, aí tá todo mundo distraído, meus amigos já sabem que eu faço isso. Aí bota assim um copo com vinho, aí tá todo mundo muito já doido, eu jogo no cantinho. Vinho caro, pra que botou aqui? Eu não vou beber, vocês sabem que eu não vou beber. E aí as pessoas ficam fazendo essa pressão. Eu lembro que eu fui num podcast que era... Acho que era Cevada Cash, alguma coisa assim de... Era uma coisa eles conversavam muito sobre cerveja. Aí começou o podcast, o cara com umas as cervejas artesanais, né? Com sabor, não sei o quê. Aí eu fui explicando, cara, eu não bebo. Ele, não, cara, só um gole. Falei, não, cara, eu não bebo bebida alcoólica. Ele, cara, tem uma aqui que é sem álcool. Falei, cara, pode ser um copo com água. Como é que a gente vai brindar com água? Eu falei, vocês bebem, vai sobrar mais pra vocês. Eu brinquei com ele, né? É bom que vai sobrar mais pra vocês. Ele, caramba, sério meu? O cara ficou, tipo assim, quase que indignado com a sua decisão, né? Você não tá querendo que as pessoas não bebam. Cara, você... Você é uma escolha sua, mas não é minha, né? É definido, né? É muito bom quando você se define numa coisa assim, sabe? É que nem assim, eu brinco muito assim, você chega num... Ali, quando você desce na esquerda ali para Brasil, se você for reto, você vai pegar a ponte. Chega uma hora que você tem que definir para onde você vai. Então, eu defini, cara, não vou beber, não quero mais. Até se distrair, se o planeta bebe, até eu não se distrair, bebo. você se perde. Há pouco tempo, eu fui parar lá em Niterói, porque eu estava distraída, como ouvindo louvor e tal, viajando nos pensamentos, muita coisa na cabeça. Quando eu vi, estava em Niterói, na ponte. Tem que ir até o fim e voltar, né? Mas o que eu vim fazer aqui? Eu me distraí. Então, na vida, você não pode se distrair. É muito sério. Cara, e esse upgrade São que a gente escolhas. tem, a gente adquire com maturidade, né? Cara, quando você se torna definido, cara, é muito bom. Eu acho que o pastor Alberto fala muito isso pra gente lá. Seja um jovem definido, sabe? Eu quero isso. Não, isso não é pra mim. Ah, não sei não. Não sei, não pode. É sim, não, né? Sim, não. Você tem que ser definido. Você tem que ser duro com você, porque outro dia, olha só, Amaro, eu estava em Madureira com o meu caminhão, caminhãozinho rosa, atendendo as pessoas. Aí eu estou fazendo uma palestra lá de prevenção à violência contra a mulher. Aí eu vejo uma moça muito longe, me gritando muito. E uma moça muito sofrida, sem os dentes, muito forte, assim, muito forte, né? E aí eu falei assim, vem aqui que eu quero te atender, porque aqui tem muitas mulheres, eu não posso sair daqui, vem aqui. Aí ela veio, né? Ela, você não está lembrando de mim não, Verônica? Aí eu falei assim, olha, é muita gente, mas eu acho que sim, não estava lembrando. Aí ela falou assim, então, eu fui sua amiga, eu achava a sua vida muito chata, porque você só sabia fazer baile funk, e você ficava estressada, e eu curtia as melhores festas, eu tive os melhores eventos, não sei o quê. Só que hoje eu vejo você assim e me dói, porque ela estava presa, Amaro, por 20 anos, porque namorou um traficante. E o traficante, na descida da comunidade, estava com alguma coisa dentro do carro e ela foi presa. Então, assim, são escolhas. A gente tem que escolher quem pode entrar na nossa vida, quem nem pode chegar perto de você, não é verdade? Não pode estar distraída, porque senão a vida é cruel. Ela perdeu 20 anos na cadeia. Pô, 20 anos, né? Não, uma garota linda, ela era linda. E realmente ela falava comigo, pô, você casou cedo, que eu casei com 16 anos. É muito chata essa sua vida, o tempo todo reunião de galeras, e era muito puxado mesmo. Mas foi uma escolha. Eu vivi aquilo como meu prazer. Aquilo ali era minhas melhores festas. Sabe o que é legal também? Que você falou agora eu lembro de você grávida do Jonathan. Do Jonathan, cara. Aí quando ele pequenininho, às vezes você ia gravar alguma coisa, Amara, segura o Jonathan. Segura aqui. Aí aquele pequenininho, às vezes encontrou ele no show, gigante, cheio de barba. Muito fofo. Tá com 33 anos, Amaro. Passa muito rápido a vida. E o legal é que às vezes eu posto algumas coisas dos shows assim, ele vai lá, curte. Ele é bravo. super humilde. Muito legal. Ele é muito gente boa. Aí eu lembrei assim, rapaz, vim na barriga da mãe, agora tá no game aí com a gente aí. Tá, eu fico assim olhando como a vida passa. O que você, Amaro, hoje não faria que você fez? Assim, fala assim, pô, mãe, eu não deveria ter feito aquilo jovem, que você hoje falaria para a juventude não fazer. Cara, eu tive uma experiência ontem. Eu falei a gente estava em off aqui que a gente fez o aniversário da Olga, que é minha a cachorrinha Pet, a filha dele. Minha labradora, que a gente é só apaixonado. E
A minha mãe faleceu tem 4 meses, e é muito recente. E ela morava... A minha família, parte de mãe, é lá do Vidigal. Eu tive meu momento... Eu sempre fui nascido e criado no Catete e no Vidigal, né? Ficava ali. Nesses dois. Que o pessoal pensa que é garotinho Que era da Zona playboy. Sul, playboy, mas eu... Eles chegavam no baile, eu lembro. Eu vivenciei muita guerra lá no Vidigal. Hoje em dia é maravilhoso lá, cara. Pô, morar lá é lindo. Eu dei um rolê lá. Cara, a galera ainda... Engraçado que tinha uns pessoal assim nos bares, assim, qual é, Suel? Às vezes o pessoal não sabe identificar Suel Amaro. Quem é Suel e Amaro? Te chama de Suel. Acho que é o primeiro nome. Fala, Suel! Aí eu, e aí, beleza? Não sei o quê. Aí, passando por ali, eu falei, cara, como isso aqui tá mudado, tá asfaltado, tem... Lá, eu olhei assim, cara, Landromat, que negócio de lavar roupa. Eu falei, cara, não existia nada disso. Aí tá lindo o Vidigal, tem muitos shows lá, ia ter Belo, Revelação. Tem grandes shows, né? Acho que Maneirinha cantar lá, o Hatch tinha ido lá outra semana. A gente foi lá no Arvrão, que o Bochecha, ele criou um grupo que se chama Crias do Funk. Sim. E eu faço parte dos Crias do Funk. Bochecha, Amaro, o Manuteco, da dupla Tec Buzunga. Então eu vou contar, sabe o que é a Caravana da Mãe Loira, lembra? Cara, era maravilhoso, né, cara? Entrava 500 MCs ali dentro da van, né? Era maravilhoso. Mas era lindo, né? Pô, e pra gente chegar no evento, que as meninas descobriram que a gente estava ali na van, e balançando a van. Ai, é verdade, era muito legal. Muito legal. Teve um dia que eu acho que arrancaram o retrovisor, o motorista... Chorando. E as meninas balançando a van, e aí os MC, aquela galera dentro ali. Muito legal, né, cara? A gente ter vivenciado. E o engraçado é que a gente vai vendo alguns manos indo embora, assim, por exemplo, a pancada que a gente teve agora do Marcinho, né, cara? Eu fiquei pensando assim, caramba, quantos eventos Tão juntos. jovem e morreu com 40 anos. Poxa 45, vida, cara, eu acho. Ainda mais que ele era um soldado gigante da nossa música funk, do Melody, né? E eu lembro que a gente fez um feat junto, na época que não era muito na moda fazer feat. Ele regravou A Pequena Garota comigo. Tem no Spotify a gente cantando junto. Cara, pô, fora os outros, né? Você sabe que ele tem a filhinha dele que canta também? Sim, sim. Acho que é Sueli o nome dela. Sim, sim. Ela canta com um vozeirão danado. Eu vi. Eu queria agora poder ter a rádio e a TV, que eu iria lançar ela fácil. Não é? Muito legal. E a mulher é legal que ela tem um timbre, assim, mais acoplado pro agudo, assim, é bem legal. Quando ela tem o dom, ela... Qual MC que te inspirou, o cantor do funk que te inspirou, que te inspira até hoje? Como a gente vivenciou muito o Miami Bass, a gente não tinha essa característica no início, né? De gostar, assim, de alguém brasileiramente. Então, que não seja artista, uma pessoa que tenha feito assim, você fala, se for essa daí, e essa pessoa eu carrego. Qual seria? Engraçado, como eu tô fazendo muitos shows com os crias, cara, eu peguei um carinho muito grande com o Bochecha, assim, sabe? Porque ele vivenciou, assim, muitas coisas, até parecidas no lance de ter perdido o parceiro. Ele é da fé também, a gente conversa muito sobre isso. E eu brinco com ele que eu falo assim, caramba, como ele melhorou musicalmente, assim, sabe? Vai amadurecendo, se aprimorando, né? Porque como ele também... A gente sempre fala isso, né? Ele foi um dos raros que conseguiu furar essa bolha, né? Sim. De ficar só no padrão funk, de a gravadora, né? De o Brasil todo, viajou o mundo todo. Sim. Então, ele falou, cara, eu precisei me qualificar. Aula de canto, exercício, essas coisas. Aí, às vezes, eu tô olhando, assim, uma forma de ele cantar a melodia de uma forma, ele faz uma firula diferente assim, e depois quando ele desce, eu falei, pô, mano, aquela firula que tu fez foi muito legal, cara, não sei o quê. Porque eu percebo que um upgrade, né, cara, ele vai se qualificando, isso é legal. A maturidade é muito boa, né? Por isso que antigamente a gente ouvia os mais velhos falarem assim, queria eu ter essa cabeça com 20 anos de idade, né? Muito legal, né? É verdade, porque a minha mãe falava que é aborrecente, né? Que o adolescente de hormônios, tem que ter paciência, porque os adolescentes também estão muito perdidos. Acaba que as pessoas acham que eles são jovens e deixam eles soltos na vida. E aí não é legal, eles são uma carreta que a gente precisa da direção. Porque se você não insistir na direção e no amor, na paciência, você acaba realmente perdendo aquele adolescente. Pô, é verdade. E lá em casa, meu pai nunca foi de bater, né? Meu pai era muito... Eu lembro, o pai dele era super paizão. Mas a minha mãe era... Tava ele lá. Oi, tudo bem? Acompanhando. Sim, guerreirão, eu lembro né? muito dele. E minha mãe sempre foi de... Cara, minha mãe... Eu não sei o que era pior, aquele olhar dela de...
o Amaro fez isso aqui. Ela já falou assim, eu já sabia que depois que se entrasse em casa Puxão era... de orelha, E era, uma não, era de brava. cinto mesmo. Antigamente era, chinelo mas- e... Hoje em dia, até falam, né, que a mãe não pode bater. Não, eu agradeço pelo fato da minha mãe ter... Mas você sabe que a sua mãe é ficado uma junto. exceção. Se você vê nos hospitais públicos o que chega de criança com o braço quebrado. Quando essa campanha existe, as pessoas não entendem. Não é sobre casos pontuais de mães equilibradas. Porque apesar de dar uma Sim. pomada, sua mãe não ia nunca quebrar uma costela, sua cabeça, Não, matar você de pancada. Era um corretivo ali, né? Uma vez chegou uma criança no posto médico espancada até a morte pela mãe, com 5 anos de idade. Então, é mais Pô, para essas pessoas totalmente que... indefesa. Entendeu? A gente precisa falar sobre a violência, às vezes, por isso, por elas, né? Sim, Agora, sim. você acha que... Do negócio que essa pergunta que você fez sobre em relação a... O que eu falaria pro jovem? Como eu vivenciei aquele lance de estar a família ali, chamou o irmão dela, a mãe, aí todo mundo assim, caraca, uma cachorra reuniu um amor pelo bicho, reuniu todo mundo. Aí eu lembrei de pensar assim, quantas vezes eu deixei minha mãe chamar para me ver minha avó e eu queria curtir minha adolescência. Eu falei assim, vou pra praia, eu não vou perder um domingo de praia para ficar com a minha mãe, com a minha avó. Hoje em dia eu fico pensando assim, você não cara, abriria a mão de jeito não nenhum. abriria Levaria elas a pra mão. praia, mas não abriria Aí a eu mão pensei delas. assim, caramba, porque minha avó faleceu, eu tinha 18 anos. Ó, eu tô com 47, vamos lá, 28, Nossa, 38, muitos há anos. 29 anos atrás. Caraca, o que eu não daria para passar 5 minutos com a minha avó? Ela era muito querida, sabe? De fazer comidinha, ela era filha de Amorosa. cacique, ela era tipo filha de índia, então ela tinha era uma geração muito lá de trás, né? Outros ensinamentos, era muito legal conversar com ela. E às vezes, mãe, hoje eu não vou não. Aí, por exemplo, quantos Hoje domingos você eu não faria perdi isso. querendo fazer, vou pegar onda, vou ver a mulherada na praia. Eu fiquei pensando, poxa, não faria isso. Um homem de muitas mulheres, você acha que ele prospera? Eu acho que ele se perde, eu acho que ele gasta muito dinheiro, eu acho que um homem casado prospera mais. Verônica, Não, é o meu ponto eu já de vou vista. já vou jogar a adolescência também para esse jogo. Quando você é muito novo, você tá naquela Busca, naquela não sabe do que, mas está buscando. E eu lembro que mais uma vez eu conversando com meu filho, ele rindo de mim, né? Eu falei, Matheus, às vezes para conhecer uma menina na minha época, para você levar para a escada do prédio, para você começar a passar a mão um pouquinho ali, demorava semanas. Hoje em dia vocês se encontram na boate e já vão pro hotel. Um Falei, pra ir pro hotel tinha que levar pra conquista. casa para conhecer o pai, para conhecer a mãe. E vai pro cinema, aquela casquinha no McDonald's. Aí depois começava aquele beijo mais... E hoje em dia os jovens vão que vão mesmo. Os seus 3 filhos têm quantos anos? O Matheus tem 27. Nossa, a idade da Jennifer. O Vitor tem 19. E o Thiago tem 13. Ainda meio pequeno ainda. Né? Tipo, tá entrando, não sabe se é adolescente ou se é criança. Sim, Essa fase é muito confusa vai fazer para 14 eles. agora há pouco tempo, mas o Thiago tem 13. E é o que eu menos vejo porque ele mora com a mãe em Arraial do Cabo, eu não tenho muito contato, assim, porque foi aquele longe. término, foi o mais... Complicado. O mais complicado. Mas os outros eu tenho acesso, assim. O Matheus, como ele é mais adulto, assim, ele me liga, vou pra sair. Que não sei o quê. Tem noção. A gente vai lá em casa, a gente curte Deixa um 3 futebol, dicas para os artistas que estão em busca do sucesso, de uma vida artística, porque você vive da música até hoje, não é? Até hoje. Né? Então, para eles viverem da música, o que é necessário fazer? 3 dicas. Cara, assim, ainda mais pro lado do funk em si, hoje em dia você tem toda esse emaranhado da tecnologia, né? Eu fico lembrando que quando a gente chegava lá no Gramacho para mostrar a música, a gente botava um Voltmix no nosso sonzinho, com aqueles microfonezinhos de videogame, de karaokê, ou então sem microfone mesmo, aí gravava na fita cassete, levava para ele ouvir. Hoje em dia você vai no estúdio, você manda a voz para um produtor que está em outro estado, o cara manda a tua voz já cheio de autotune, com melodyne, com a tua... Parece que nem é tu que tá cantando. Naquela época, não, era sangue... Tinha que ser. Era de verdade. Então, eu fico pensando assim... aprender a lidar com essa tecnologia de você, por exemplo... Estudar sobre a rede social, por exemplo, para não ficar vendo a gente está aqui fazendo podcast, daqui a pouco a gente vai fazer umas histórias, tô aqui vendo isso aqui. Na nossa época não tinha existia isso, podcast, não, né? era CNT era muito e rádio devagar. imprensa. Então, acredito que ele tem que ser mais do que só cantor, sabe? Sim. Ele tem que aprender a manusear as redes sociais, ele tem que aprender
O lance de se qualificar é muito bom, porque o mercado Aula de canto. tem que fazer. Porque chega lá, às Aula vezes você pega um instrumental. programa lá, imagina, tá do teu lado lá um Alexandre Pires, um fulano de tal, aí tu chega lá, começa a semitonar, cantar meio... É. Então, eu vou fazer minha terceira aula de teclado, como eu tô vendo, com 47 anos, eu quero aprender a tocar teclado. Isso aí. Lá comecei tem- no Cai Cai Balão, parabéns pra você, o menino já tá me ensinando os acordes. Eu tô, no início é bem difícil mesmo, ele Amaro, calma, não sei o quê, vamos devagarinho, você vai aprender. Tu vai subir, ele falou, daqui a pelo menos uns 8 meses, um ano, você vai subir no palco, você vai cantar Pequena Garota com... Eu falei, não acredito. Aí vai tirar muita onda. Pô, imagina lá. Vai. Eu acho muito Sério maneiro. mesmo? É. E nunca é tarde pra você, né? Aprender. Despertar, de pensar assim, cara, é aquele lance de definir. Eu coloquei na cabeça, eu comprei o teclado, a Jennifer me deu de presente de aniversário, chegou lá com uma caixa gigante, eu falei, o que é isso? Você não falou que queria um teclado? Eu falei, que legal, cara, aí um teclado, aí eu chamei um menino que eu levo ele nos casamentos, que é o Daniel, ou então o Anselmo Salles, que é o Porque tecladista. você faz muito casamento, muita formatura. E no casamento, às vezes, a gente capricha, né? Porque, às vezes, a gente, por exemplo, tem uma menina que é, digamos assim, tem uma condição boa. Vou casar em Búzios. Eu falei, Jamie, faz Já tá aquele a preço galera toda muito maneiro. ligada. Vamos levar o tecladista, vamos levar as amaretes. Tem as dançarinas, que a gente chama de amarete, as duas meninas. E também tem aquela menina que é guerreira, que tá chorando aquele valor. Eu levo o DJ e faço o show eu sozinho, para ter um preço mais pra em não- conta para a pessoa. Mas Você quando tem essa flexibilidade. quando a gente faz com a banda, aí a gente tem que ensaiar, a gente tem que ir no estúdio. Às vezes a noiva pede, você pode cantar a música do artista tal? Aí eu falei, um dia a menina pediu Bruno e Marrone. Meu eu falei, Deus! caraca, Aí é agora. difícil, eles têm um Aí- vozeirão. Aí vamos lá, aí dei aquela treinada e deu. Deu? E na batida do funk. E foi? E foi, Parabéns. ficou show, ficou bem legal. E o legal da gente é que quando as pessoas ligam pro Amaro, elas sempre estão em busca do funk antigo, assim, sabe? Eu até brinco que Quem ama, ama, sabia? cara, porque... E quando a gente tá cantando assim, a gente começa a botar Essa nova geração, quando te encontra, eles são legais com você? O legal é que a grande maioria fala assim, caraca, minha mãe escuta... Sempre tem uma tia ou uma mãe curtia. que curtia, aí ele conhece a música quando ele era criança, e essa música aí eu conheço. Caramba, minha tia ouvia essa música em casa. Os não que sei o quê. estão estourados hoje, eles são legais, falam direitinho? Sim. Aí uma coisa que é legal, por exemplo, os meus shows eu faço por décadas, né? Eu começo com medley 90, bem lá atrás, sabe? Sou eu, Amaro, Claudinho Bochecha, Latino, e várias duplas da nossa época. Aí depois eu pulo pro ano 2000. Sim. Aí eu vou pulando, depois eu vou pro 2010. Aí daqui a pouco, até a Anittazinha, eu vou cantando uma Ludmilla. Vai se Vou colocando alguma coisa do atual. Mas aí o que o pessoal, às vezes, a própria noiva fala, não quero nada atual. Quero funk da antiga. Eu sei. Aí eu falei, imagino. caramba, que legal, né? A pessoa... Aí você canta todas antigas. Cara, aí eu faço Repertório maneiro. um medley. Eu criei agora com o DJ Queiroz, eu pedi pra ele fazer, cara, vamos fazer um medley só do Marcinho. Estrofe e refrão, como ele tava Pra muito recente. casamento, Pô, aí é perfeito. Aí a gente bota umas 8 Tão músicas romântico. seguidas dele. Eu falei, agora vem com o medley do Claudinho Bochecha. Agora, aí eu vou cantando, Márcio Goró, aí tem, a gente encaixa umas do Sou Amaro ali no meio do show. Cara, teve um Fica bem dia, legal, Amaro, você tá cara. falando e eu tô viajando, né? Que você sabe que a minha mente é assim. Aí eu tava, eu acho que em Itaipava, que eu liguei pra você. Caramba! Foi, mano, muito bom, não foi? Amaro, você pode chegar aqui agora? Eu falei, aonde? Em Itaipava. Eu tava no aniversário de um amigo meu, aí tava uma galera lotada, um frio, a piscina vazia. Quando a gente saiu do carro, tava saindo fumaça da boca. Aí eles falaram assim, você vai ter que trazer 2 funkeiros bons das antigas pra cantar. Eu falei, eu vou ligar agora pro Amaro e vou ligar pro Cidinho. Ele foi também, lembra? Foi. Aí eu falei assim, os meninos na hora, não, mãe Loura, dá disposição, gostei. Foram lá, fizeram um lindo, eu sei. Na hora, Eles fizeram um show eu tinha acabado super de chegar top. em algum lugar, aí eu falei, vamos embora pro show agora. Ela, que show? Nossa, A Verônica aquele- tá ligando pra gente ir lá pra Itaipava. Eu fui pro banho, botei a roupa e fui embora. Né? Foi muito legal. Você lembra que... Olha só, gente, como Pô, é o que é. pessoal caiu dentro, O né, pessoal cara? ficou apaixonado. Muito maneiro, É muito lindo você fazer parte da memória afetiva de uma geração, né? E a gente sempre guarda as fotos lá no notebook, a gente bota nas pastinhas. Aí eu lembro que um dia eu tava futucando,
Aí o engraçado é que a piscina tava vazia. Tava vazia, E você as lembra? pessoas dentro da piscina O bar, dançando. eu falei assim, que Cara, isso, gente? Tá muito doido, né, frio. cara? E você, artista, aqui em cima, e a gente dentro da piscina vazia. E um lugar bonito, tinha aquelas lareiras, né, pra dar uma aquecida, né? Pô, muito legal. Mas vocês arrasaram. Pô, né? foi muito bom. E agora, um conselho que você deixaria pros cantores, MCs? Esse lado de ele ser mais do que um cantor em si, de ele se qualificar, tanto vocalmente, se ele puder fazer uma aula de canto perfeito, vai... Sim. Porque ele vai aprender aquele coisa que eu e Santi... Companhia. Companhia? Amizades. Ah, cara, amizade, pô, tem que ser tem selecionado. Tem que focar o seu trabalho. Né, porque... Eu brinco assim, né? Eu prefiro comer 100 gramas de filé mignon do que 1 quilo de acém. Tudo é carne. Então, às vezes, se você não conseguir... Se você não escolher legal suas amizades... Podem te paralisar. Influenciam muito. Vai vir olho grande, vai vir inveja. Vai vir, então, às vezes, você... Pô, esse aqui é fechamento mesmo. Esse aqui é... Te eleva. Parceiro. Então, é melhor você ter 2 ou 3 do que você andar com